O ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, deve ser ouvido pela CPI dos atos antidemocráticos. Isso na próxima semana. A batina acontece aí na Câmara Legislativa mesmo. Mas hoje já temos aí os primeiros depoimentos. Quem traz as novidades do caso é o repórter Yuri Ascar, que está com a gente, inclusive. Yuri, meu irmão, como é que estão as coisas aí na Câmara Legislativa? Já teve gente ouvida? É com você, muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O primeiro depoimento à CPI dos atos antidemocráticos aqui no plenário da Câmara Legislativa terminou há pouco, né? Eu conversei agora com os deputados. Quem foi ouvido hoje foi exatamente o ex-secretário de Segurança Pública adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF, que substituiu o então secretário Anderson Torres nas manifestações, nos atos de violência e de vandalismo no dia 8, Fernando de Souza Oliveira. Foi um depoimento que durou cerca de 3 horas, inclusive outro depoimento que estava previsto para hoje, que era da chefe de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, ficou para a semana que vem, né, na quinta-feira, quando também deve ser ouvido Anderson Torres. E Fernando disse o quê aqui hoje? Que havia sim um planejamento autorizado, assinado por todas as autoridades na sexta-feira, né, 2 dias antes dos atos, e que no domingo a Polícia Militar não cumpriu esse planejamento. Vamos ouvir um trecho do depoimento dele aqui à CPI. Havia um planejamento de ação integrada? Ele foi cumprido? Se não foi, por quê? Houve falha em tal planejamento por parte de integrantes da Secretaria de Segurança Pública e da PM? Excelência, existia um plano chamado PAI 030223, um plano de ações integradas, que foi discutido e aprovado por todas as forças que compareceram à Secretaria no dia 6, pela manhã. Esse plano foi aprovado pelo secretário Anderson e, com relação ao erro, existiu um erro de execução da operação por parte da Polícia Militar, isso é visível, as imagens falam por si só. O Departamento de Operações da Polícia Militar, o DOP, era o responsável, a unidade responsável por executar, planejar e executar e determinar o quantitativo de policiais, viaturas, equipamentos, tropas especializadas a ser utilizado e onde essas tropas deveriam ficar. Então, cabe aos senhores, né, questionarem ao Departamento de Operações da Polícia Militar esse planejamento e essa execução desse planejamento, porque não foi realizado. Depois dessa pergunta feita a ele, ele chegou a dizer, Yuri, por que não teria sido realizado, ou ele deixou essa pergunta aí para outras pessoas que têm que ser ouvidas na CPI? Olha, o ex-secretário adjunto de Segurança Pública, Fred, disse que, né, ele espera que a CPI consiga chegar à resposta a essa sua pergunta. E ele foi perguntado, inclusive, se houve um incentivo de alguns dos policiais militares que estavam presentes ali naquele momento aos atos, se eles teriam facilitado que esses atos de vandalismo, de depredação, de violência tivessem ocorrido. E ele chegou a responder a pergunta. Vamos ouvir. Foi quase que um incentivo à invasão, né? Eu não posso fazer esse juízo de valor, mas eu posso dizer que, por parte de alguns, há uma certa passividade, né? Então, assim, vai ser apurado por meio do inquérito policial, da CPI, os senhores vão poder apurar mais profundamente o que ocorreu de errado na execução e por que não foi feita a execução. Porque, Excelência, quando fui apresentado na quinta-feira, apesar de eu só ter 3 dias na secretaria, na sexta-feira, eu li todos os planejamentos anteriores e eram praticamente idênticos. E a Polícia Militar do DF, eu sou brasiliense, sou filho de Brasília, é uma polícia de excelência, competente, tanto que executou dezenas de operações com sucesso, com bastante êxito. A Polícia Militar, 7 de setembro, tinha 300 mil pessoas, correu tudo, foi executado, foi cumprido o PAI. 15 de novembro, eleições, diplomação do presidente Lula, posse presidencial, mais de 400 mil pessoas. E o PAI foi cumprido. Agora, o grande questionamento é saber por que
o Departamento de Operações da PM não planejou e não executou o que foi acordado na sexta-feira. Talvez esse motivo da gente estar tendo essa investigação aqui. Cara, eu tô vendo alguns trechos aí da entrevista do secretário de Segurança em exercício no dia do ato de 8 de janeiro. O que eu percebi nessas duas respostas dele aqui, como eu falei, eu não ouvi todo o contexto, mas ele coloca a culpa na Polícia Militar, na falta de execução da Polícia Militar. Que a Polícia Militar pode ser responsável por isso? Você entendeu isso daí também, Yuri? Olha, diretamente ele aponta a responsabilização da Diretoria de Operações. E quem era o comandante? Exatamente Jorge Eduardo Naime, né, que foi preso por conta disso, mas ele, né, inclusive, prestou depoimento à Polícia Federal e no depoimento à PF disse que ele estava de folga no dia 8 de janeiro e que assim que soube dos acontecimentos, ele conversou com o comandante-geral, então o coronel Fábio, que também estava já em campo no Supremo Tribunal Federal, tentando impedir, né, a invasão do Supremo, chegou a ser ferido enquanto trabalhava e ele foi ajudar o comandante-geral. Esse é o depoimento do coronel Naime. E, inclusive, a CPI, logo depois desse depoimento do ex-secretário de Segurança Pública adjunto, autorizou a quebra dos sigilos fiscal, telefônico, bancário e telemático do coronel Naime. Então, ele também é um dos alvos de investigação aqui da CPI, nessa tentativa de entender quem foi o culpado, quais são os culpados por esse apagão logístico no momento da invasão às sedes dos três poderes, viu, Fred? Pois é, olha só, para a gente esclarecer a população dessa situação do dia 8 de janeiro, acontecida esse ano aqui no nosso Distrito Federal, quem dessa situação, da segurança pública do Distrito Federal, ainda está preso? É só o Anderson Torres? Olha, Anderson Torres segue preso, a informação é essa, né, que ele, inclusive, a gente tem houve um pedido da defesa de Anderson Torres ser colocado em liberdade. Esse pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pelo relator dessa investigação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, foi contra a liberação, né, a colocação em liberdade de Anderson Torres nesse momento, por entender que ele poderia atrapalhar as investigações. Então, ele segue preso. Eu, inclusive, conversei com o presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante do PT, sobre como seria esse depoimento. Ele diz que o depoimento precisa, sim, ser autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, pode ser tomado onde Anderson Torres está preso, Fred, lá no batalhão do Guará, né? Ele pode ser ouvido lá. Os deputados podem, inclusive, sair daqui e fazerem essa oitiva lá. E essa é uma das alternativas que estão sendo colocadas aqui pelos deputados para não perder esse depoimento, que é considerado fundamental para essa investigação. E Hermeto, o deputado que é o relator aqui da CPI, ele também conversou comigo, né, sobre essa situação da Polícia Militar e ele, inclusive, Fred, entende que há o risco, né, pelo que ele está entendendo até o momento, haveria ali uma disputa interna dentro da Polícia Militar pelo comando da PM e que isso pode, inclusive, ter causado uma espécie de sabotagem interna ali no momento. É isso que ele está investigando agora e quer colocar no relatório final, na conclusão dos trabalhos, esclarecer todos esses pontos. E por isso convocou outros oficiais da Polícia Militar para prestarem depoimento também nas próximas sessões da CPI aqui na Câmara Legislativa. Fred. Yuri, muito obrigado, tudo muito bem esclarecido, meu irmão. Vamos continuar, inclusive, nessa CPI aí, que é muito importante, a da Câmara Federal ainda não foi instalada, não sabemos se vai ser instalada. Enquanto isso, a gente corre com a daqui do Distrito Federal. Um abraço grande para você, obrigado, viu, irmão?